E vamos começar pelo mais básico. Qual é o salário mínimo? Em poucas palavras, Marbelis, como você descreveria a vida no Japão? As crianças sabem costurar, sabem esculpir em madeira? Ok. Eles aprendem música, todos os instrumentos. Você se vê voltando para a Venezuela? Ah, é meu sonho. Sério. Meu sonho é voltar para a Venezuela e comprar uma casinha perto da praia. Eu realmente não consigo acreditar nisso. Sério, Deus literalmente está jogando no nosso time, tipo, está do nosso lado. Deus é muito doido. Se tivessem visto a previsão do tempo no Japão nesses dias, diriam para ver isso? Eles fizeram besteira, para não usar outro termo. Como vão fazer o tour essa semana? Você planeja com 1 ano de antecedência e não prevê que vai chover? Mas era a semana das cerejeiras rosas, como vocês puderam ver no vídeo anterior, que focamos em ver muitas cerejeiras rosas. Uma beleza, mas tivemos um bom clima todos os dias. Impressionante, não é? E agora eu os cumprimento de Osaka, não é Osaka, como eu pensava durante toda a minha vida até hoje, é Osaka. Neste novo vídeo, vamos descobrir como é a vida no Japão. Uma venezuelana, Marbelis, tem sido nossa guia de viagem nesta experiência no país nipônico e já vive aqui há 13 anos e eu quero que ela me conte tudo, desde o dinheiro, quanto se precisa para viver aqui, quanto se ganha, quanto se gasta. Tudo, até os choques culturais. Quais foram seus maiores desafios e suas virtudes depois de emigrar para este país? Não, tudo. Fiquem assistindo porque vai estar muito divertido. E claro, fazer passeios por Osaka e Kyoto. Começamos por este lugar tão emblemático que vou mostrar para vocês 2 vezes. Primeiro, agora de dia. O super famoso letreiro da Glico, que existe desde 1935, já vai completar 100 anos desde que foi instalado esse letreiro. E obviamente foi um grande sucesso, era super tecnológica e inovadora para a época e sobreviveu, olha, a guerras mundiais, sobreviveu literalmente a tudo e ainda está lá. Agora à noite ele ilumina muito. Estamos em Dotonbori, como é chamada essa área muito popular de Osaka. Fiquem assistindo enquanto continuamos explorando o país nipônico. Olhem essa particularidade. No metrô de Osaka, quando é horário de pico, tem um vagão que é só para mulheres. E isso é para evitar 2 coisas. Primeiro, o contato físico dos homens, que aparentemente é um pouco exagerado neste país com as mulheres. E segundo, para evitar que tirem fotos por baixo das saias. Na verdade, eu não sei se no Japão, mas sei que na Coreia é proibida a venda de iPhones. Com o modo de silêncio total, ou seja, você não pode colocar sua câmera no silencioso, as fotos sempre vão fazer barulho se você comprar um telefone na Coreia. E me parece que aqui no Japão é a mesma coisa. E é justamente para evitar que alguém coloque o celular debaixo da saia e comece a tirar fotos. Por isso, olhem, agora tem vagões na hora do rush. Bom, embora só se vejam mulheres, na verdade podem ir misturados, mas o que é? Nas primeiras horas da manhã, antes de sair para o trabalho, e no final da tarde, quando voltam do trabalho. Homens não podem entrar nesse vagão. Daí... Ela ficou lá. Ficou não, sozinha não. Não, perdemos uma passageira. Bom, não se perdeu, ela ficou na estação anterior. Agora, como somos um grupo legal e estamos tranquilos, decidimos descer na próxima estação para esperá-la. Ela já está vindo e depois continuamos o trajeto. Mas é que de verdade, o metrô e o transporte público aqui em geral funcionam tão bem, tão preciso com os horários que, se você estiver um pouco desligado, se não estiver 100% atento, olha, você fica para trás. E claro, somos 17 pessoas contando com a Marbelis e obviamente fica complicado porque, enquanto alguns ainda estão embarcando, se o trem estiver exatamente no horário, bom, ele fecha as portas. Então não tem jeito, vai ter que esperar rapidinho, sem estresse. Vejam essa loucura no Japão. Quem assistiu ao vídeo anterior viu as escadas rolantes. A gente fica parado do lado esquerdo, isso é em Tóquio. Em Osaka, a gente fica parado do lado direito, o lado esquerdo. O lado esquerdo é para quem vai correndo, como no resto dos países do Ocidente, ou seja, no nosso país, que eu tiro... Lado derecho, quem está apurado passa por lado esquerdo. Não, mas em Tóquio é mais como
digamos no sistema do Reino Unido, um ninho onde ninguém para. Mas que estranho que em diferentes cidades mude a forma de fazer as coisas. Muito interessante a cultura do Japão e é super complicada de entender em uma primeira viagem. Nós estamos fazendo nossa segunda viagem ao Japão e ainda estamos com os olhos bem abertos, os ouvidos atentos e aprendendo tudo o que pudermos. Agora sim, viajantes, vocês já viram a Marbelis em vídeos anteriores, já a viram nas nossas histórias do Instagram, mas quero fazer a apresentação formal dessa venezuelana incrível que está nos guiando aqui no Japão, que já tem muitos anos de experiência. Me conta, Marbelis, como você chegou ao Japão? Bom, cheguei ao Japão já faz 13 anos por causa do meu marido. A mãe dele é japonesa e o pai é venezuelano. Nos conhecemos na Venezuela, casamos e ele conseguiu trabalho no Japão. Viemos tentar a sorte por 3 anos, mas já estamos aqui há 13 anos. Há quanto tempo ou desde quando a mãe dele morava na Venezuela e em que parte da Venezuela vocês moravam? Nós somos de Ciudad Bolívar. Os dois? Os dois? Ok. A mãe dele conheceu o pai dele aqui no Japão, ele veio estudar aqui, o pai do meu marido. Ok. Com uma bolsa de estudos há muito tempo, eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram e tiveram meu marido. Ele nasceu aqui no Japão. Ok. E quando ele tinha 12 anos, eles se mudaram para a Venezuela. Ok. E posso te dizer que ele tinha uns 28 anos naquela época morando na Venezuela, ou 25. Ok. E então eles decidiram vir para cá. Sim. O que você fazia na Venezuela, se é que trabalhava, porque não sei com que idade você veio antes de vir para o Japão? Na Venezuela, eu estudei administração na universidade, me formei em administração e também participei de alguns concursos de beleza lá na Venezuela. Ok. Trabalhei como modelo e trabalhei para a Plum Rose. Ah, ok. Sim. E bom, e aí depois lá por 2012, 2013 você decidiu vir? Sim, em 2013. Teve algum motivo específico para vocês virem para cá? Bom, quando conheci meu marido, eu não sabia que a gente ia vir para o Japão. Eu sabia que a mãe dele era japonesa, mas nunca pensamos em vir para cá só para visitar. Ele recebeu uma oferta de emprego aqui e então decidimos tentar a sorte para ver como seria. A verdade é que o Japão nos recebeu de braços abertos e é um país pelo qual sou muito grata. Em poucas palavras, Marbelis, como você descreveria a vida no Japão? Muito tranquila, muito segura, mas realmente faz falta aquele calorzinho, aquele carinho que nós venezuelanos, latinos temos. E é isso é o que faz falta aqui para ser feliz. Vou dizer uma coisa para vocês. Ela me diz que a vida é muito tranquila, mas eu acho muito agitada. Eu tenho um monte de perguntas, mas é verdade que turismo não é o mesmo que imigração. Então, quero que você me conte o que vamos fazer hoje. Então, vamos começar o passeio e no meio do caminho a gente vai te perguntando mais coisas. Bom, agora estamos na cidade de Kyoto, conhecida como a antiga capital do Japão antes de Tóquio, que hoje todos conhecem como a capital do país, se tornar a capital. Aqui vamos ao Kiyomizu-dera, que é um dos templos mais importantes daqui da região de Kyoto, um dos mais antigos, com 1.200 anos de história. Uau! Sim. Vamos passear pelas suas ruas, vamos às ruas de Minensaka, Sanensaka e também vamos a Yanaka. Pagode, que é um pagode que todo mundo deve reconhecer, que é o típico pagode de cartão postal com as ruazinhas e as casinhas antigas do Japão. Isso nós vamos ver hoje. Beleza, então vamos lá. Vamos. É impressionante como os vidros do ônibus estão limpos. Quer dizer, Se você se distrai, coloca a cabeça para fora e bate no vidro achando que a janela está aberta. Impressionante. gente, estamos no bairro de Gion, conhecido por ser o bairro onde ficam as geishas. As geishas existem desde o ano 794, quando a capital do Japão era Kyoto. Esse período foi chamado de período Heian.
O Japão passou por vários períodos ao longo dos anos, seja por algum momento histórico importante ou quando mudamos de imperador. Elas surgiram nesse período, no período Heian, e são conhecidas por serem artistas. Comumente no exterior, nós as conhecemos como mulheres que podem oferecer serviços aos homens, não é? Mas isso é completamente errado. Elas são artistas, né? Se preparam desde muito pequenas. Primeiro, elas passam pelas meikot, que são as aprendizes de geisha, e depois se tornam geishas. Elas têm que aprender sobre arte, cultura, dança, tudo isso para oferecer um serviço de companhia, mas é como se você fosse a um teatro. Elas vêm, fazem sua dança, tocam o shamisen, que é um instrumento musical daqui do Japão. Elas aprendem a tocar, aprendem a fazer a cerimônia do chá, que também é toda uma arte. E elas são responsáveis por isso aqui no Japão, são muito respeitadas. Nesta área, se tivermos sorte, vamos conseguir ver algumas. Claro, ao vê-las devemos ser discretas, elas são muito respeitadas pelos japoneses e nada de fotos. Isso mesmo, nada de fotos porque elas também não gostam. Elas podem começar a partir dos 8, 9 anos. Mas é uma decisão dos pais. É uma decisão delas. Agora quase não se vê mais geishas, mas ainda há muitas mulheres que gostam porque é uma arte, é como se fosse uma atriz no nosso país, é uma artista. Elas decidem isso, né? Ou seja, elas começam como aprendizes. Se decidirem ser geishas, isso cabe a elas quando adultas. Ou seja, elas não prestam serviços sexuais. Não, elas não oferecem serviços sexuais. Mas elas acompanhavam pessoas de alta classe, né? Como os imperadores, os shoguns daquela época, que é como se fôssemos latifundiários. Olhem que beleza esses templos e na frente dos templos alguma sakura. Uau! Olhem que bonito esta cerejeira. Que pena que o dia esteja tão bom, tão chuvoso. Acabei de me machucar. Me machuquei. Quer dizer, eu estava andando assim. Eu estava olhando, vinha andando assim com a cabeça baixa. E eu bati em um lugar que achei que ia passar por baixo, mas acabei batendo a cabeça e depois a bochecha. Olhem como está inchado e vermelho. Foi uma pancada forte. Fizemos uma pequena parada em um café para esperar a chuva passar. E olha que maravilhoso, temos uma cerejeira rosa bem atrás de nós. E Marbelis, quero aproveitar esse momento para te perguntar um pouco. Quais você considera que foram seus maiores desafios quando emigrou para o Japão? Na hora de se adaptar então a essa cultura, a essa sociedade que, além disso, é tão diferente da nossa. Sim, bom, o que mais me custou no começo, obviamente, foi o idioma, me adaptar também à cultura daqui, que é muito diferente da que nós conhecemos. Quanto ao japonês, como no começo a ideia era, como te disse, ficarmos por 3 anos. Eu não dei muita importância para o idioma e demorei uns 5 anos para aprender. O mais difícil foi que meu marido viajava muito nessa época, ficava 1 ou 2 meses fora, e eu cheguei com minha filha de 3 anos. Ela ficava doente, eu tinha que ir ao hospital sozinha e naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje. Eu precisava de um dicionário para escrever o que queria, o que era bem complicado. E no supermercado, acabava comprando sal em vez de açúcar. E em vez de comprar óleo, comprava vinagre. E foram muitas coisas que eu disse. Meu Deus, preciso estudar o idioma porque de verdade eu me sentia analfabeta. Claro. Por que seu marido viajava tanto? Que oportunidade trouxe vocês para o Japão? Quando ele estava na Venezuela, trabalhava como guia para os japoneses lá em Canaima. Ok. Então, em um tour em Canaima, ele conheceu essa empresa de turismo aqui do Japão e lhe ofereceram um trabalho, porque o japonês dele era muito bom e o espanhol dele também era muito bom. Exato. Ele recebeu a oportunidade de ser responsável pela América Latina nessa empresa. Ok. Então, basicamente, ele agora leva ou guia grupos do Japão, mas em diferentes países da América Latina.
Há japoneses em diferentes países da América Latina, exato. Ok. E ele começou, obviamente, sendo como um guia local na Venezuela para os japoneses, né? Sim, exato. Lá eles chamavam ele. Bom, ele estudou engenharia de Minas. Ok. Enfim, surgiu a chance de trabalhar com isso e, claro, não íamos desperdiçá-la. Acho que atualmente japoneses já não vão para a Venezuela. Não, agora na Venezuela para os japoneses é como uma zona vermelha. Eles não recebem permissão para entrar na Venezuela. Ok, ou seja, como se o governo Do Japão diz para eles, se vocês forem, é por conta própria. Então, a maioria ou todas as agências de turismo daqui não recomendam e não estão vendendo pacotes para a Venezuela. Claro, eles não querem correr o risco de que algo aconteça e sejam responsabilizados porque o governo recomenda não ir. Bom, tomara que isso mude, que os japoneses voltem, porque eu realmente me lembro, em várias ocasiões em que fui ao Roraima, vi grupos de japoneses andando. Não, e os japoneses são bons turistas. Sim. Marbelis, me conta agora sobre seus primeiros trabalhos aqui no Japão. Quando você começou? Depois de quanto tempo que você começou a trabalhar? Em que você trabalhou? E como acabou se tornando guia de turismo? Sim, bom, eu já trabalhei de tudo. Tive que ir aprendendo, me reinventando a cada dia. Como no começo eu não falava, obviamente, o idioma, meu primeiro trabalho foi em uma fábrica de obentôs. Ok. Os obentôs são refeições para viagem. Como as do 7-Eleven e similares, exato. E justamente na fábrica onde eu trabalhava, era a que fazia os obentôs para o 7-Eleven. Ok, sim. Bom, esse foi meu primeiro trabalho. Em uma fábrica, o horário era das 6 da tarde às 5 da manhã. Uau, quer dizer 10, 11 horas. Sim, porque meu marido trabalhava durante o dia. E quando ele voltava, eu tinha que trabalhar à noite, porque a nossa filha era pequena. Claro. Eu tinha que ficar com a menina até às 5 da manhã, depois ele saía e eu levava ela para a escola. Eu tinha que ir buscá-la. Uau. Quando ele voltava, eu saía de novo. Depois desse trabalho? Sim, depois desse trabalho eu comecei a trabalhar como garçonete. Em um restaurante espanhol. Ok. Sim, lá foi super bem, porque eu tinha colegas espanhóis e argentinos e uruguaios. Foi muito legal trabalhar lá. Depois disso, nesse mesmo prédio, que era o edifício Cervantes, Ok. lá então os japoneses davam aulas de espanhol e eu fiz o curso para poder dar aulas de espanhol. Depois comecei a dar aulas de espanhol como professora. Ok. E como foi que você finalmente começou a trabalhar com turismo? Bem, a ideia do turismo surgiu porque primeiro meu marido, como ele também trabalha com turismo, a gente sempre teve a ideia de montar algo relacionado a isso. E eu tenho um amigo mexicano que também trabalha com turismo aqui. E ele me disse, Marbelle, por que você não se anima a trabalhar com turismo? E ele me ensinou. Ou seja, ele me contratou, me ensinou tudo o que eu sei hoje em dia. Depois fiz um curso para poder também ter licença e poder fazer os passeios aqui no Japão. Foi aí que tudo começou e nasceu. E há quanto tempo você trabalha com Turisteando em Japão, certo? Turisteando em Japão. Foi daí que nasceu o Turisteando em Japão. Ok. Há quanto tempo você oferece serviços turísticos no Japão? Bem, como guia, trabalho há 3 anos e meio. Ok. Turisteando em Japão surgiu no ano passado. Ok. Ou seja, você trabalhava para... Antes trabalhei para várias agências. Ok. E agora eu me concentro na minha agência para ir crescendo aos poucos. Belo. Bom, vocês já sabem. Se quiserem vir ao Japão, exato. Se quiserem vir ao Japão, façam isso pelo Turisteando, direto com Marbelis dos Locos de Viagem. Ou, se preferirem, podem participar de nossos grupos guiados organizados 1 ou 2 vezes por ano. Marbel, tenho muitas outras perguntas, mas também estou com bastante fome, então vamos comer e eu continuo te perguntando por lá. Tudo bem? Ok, vamos. Beleza, então. Aqui você pode ver outra variedade de cerejeira rosa, outra espécie que tem uma cor um pouco mais intensa. O rosa, diferente daquele que está aqui do outro lado da rua, que é um pouco mais esbranquiçado, e o rosa está bem no centro, então. É realmente incrível. A rua inteira mesmo. Olhem. Lá no fundo. E se a gente gira?
Ou seja, é infinito, 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 infinito. Uau! E agora, um poema. Olhem essa maravilha onde chegamos. Aqui vendem lamen de carne wagyu. Explicar o quão divino esse lugar parece. Mas eu vou contar para vocês como é o sabor quando eu experimentar tudo o que tem no cardápio. Uau! Que tal? Delicioso. Delicioso. Tem tipo um patê de trufa. E o sabor do caldo está muito bom. E olha, uma taça de vinho para comemorar. Ficou incrível. Estamos novamente no Japão. E que provavelmente não, que este vai ser o primeiro de muitas viagens aqui no Japão. Claro, com maravilhas. Saúde! Pai, saúde! Que gostoso estar aqui com elas. Que maravilhoso tudo o que fazem. Já vivemos muito e ainda temos muito para percorrer e conhecer. Então fique bem. Olhem, 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 olhem. Ai, meu Deus. Ok, amor. Neste vídeo, você vai ser a degustadora oficial de carne. Vamos ver se dá pra sentir a diferença entre a mais cara e a mais barata. Não sei qual é a mais cara ou mais barata. Beleza, testa que a gente vê. Eu tinha que colocar sal, mas mesmo sem sal. Ela derrete na boca super macia. Está 10 de 10, sente o cheiro. Agora vou experimentar essa. E agora vamos experimentar essa. Muito boa. Muito boa. Mas dá pra notar a diferença. A sua é mais premium, né? É mais suave. E derrete muito rápido na boca. É mais macia, mas é isso que está muito bom. Meu Deus, viajantes, que comida deliciosa. Honestamente, foi um pouquinho cara. No final, Valer e eu pagamos 20 mil ienes, que seriam mais ou menos 150 dólares. Veja essa loja, combina com você. Olha. É tudo de uma cor só. E olha como é lindo por fora. Ah, Eu mesmo, tá vendo? Tudo, camisetas brancas ou pretas, incrível. Tudo de uma cor só. Fã. 12 mil ienes, que seriam mais ou menos 85 dólares. Uma camiseta branca. Meu Deus! O Japão pode ser tão econômico quanto caro. Eu digo pra vocês, o melhor lamen que eu já comi até agora, que não era de carne wagyu, era de porco e tal, me custou 10 dólares. O melhor lamen que eu já provei no Japão fica em Tóquio. E esse lamen, entre Valer e eu, com uma taça de vinho, deu 20 mil ienes, que dá mais ou menos o quê? 160 dólares, 150 dólares para nós dois. Com os 150 gramas de carne para mim e 100 gramas de carne mais premium para Valeri. Carol. Por isso digo, há opções para todos os gostos. A gente come uma refeição assim mais chique, tipo uma a cada 3 ou 4 dias. E no resto tentamos comer de forma econômica. E assim vamos equilibrando o gasto médio diário. Próxima parada, estamos chegando ao templo Kaiomizudera. Desculpem meu japonês fluente, mas é um templo muito espetacular. A quantidade de cerejeiras rosas que tem ao redor é alucinante. Olhem aquela ali. Não, que maravilhoso. E uma particularidade é que sua varanda é toda feita de madeira, mas sem o uso de pregos. Eles usaram encaixes para unir as madeiras, imagino que fizeram cortes e encaixaram, mas não usaram nenhum prego. Então Pablo aqui não pregou nenhum preguinho.
Olhem essa particularidade que se encontra muito nos templos aqui do Japão. São plaquinhas de madeira que as pessoas podem comprar e escrever seus desejos. Olhem, por exemplo, esta aqui está em espanhol. Felicidade, e colocam a data em que escreveram aqui, bom, uma muito mais longa. E, em teoria, quando tudo isso se enche ou no final do dia, uma das pessoas que trabalha neste lugar recolhe tudo e depois queima. Porque a fumaça que é gerada, bem, a queima de todas essas plaquinhas de madeira sobe até os kami, que são os deuses em que acreditam os shintoístas que seguem a principal religião aqui do Japão. E então eles intercedem para que os desejos que você escreveu ali se realizem. Uma curiosidade. Especialmente sobre este templo, havia a crença de que, se você pulasse daquela varanda que está ali na frente para baixo e sobrevivesse, então poderia fazer um pedido e os kami, os deuses, iriam realizá-lo para você. Eu, sinceramente, não sei que maluco inventou essa crença. O fato é que muitas pessoas pularam e, claro, não sobreviveram porque é realmente alto. E aí depois tiveram que colocar uma proibição bem formal, um vigilante, para garantir que as pessoas não pulassem. E, bom, eu nem quero dizer que é proibido pular, porque sempre foi. Mas que loucuras essas crenças, especialmente por causa da religião, né? Marvel, quero agora falar de um dos temas que mais me apaixona em cada país que visito, que é o dinheiro. Quanto dinheiro é necessário para viver? Quais são os salários mínimos? Se os salários mínimos também são os salários médios? Se isso é suficiente para viver, quantas horas se trabalha? Ou seja, tudo relacionado à vida profissional aqui no Japão. E vamos começar pelo mais básico. Qual é o salário mínimo? O salário mínimo no Japão varia entre 160 mil e 180 mil ienes por mês. Ok, isso seria mais ou menos uns 1.100, 1.200 dólares aproximadamente. Sim, e para morar, o aluguel nos arredores de Tóquio custa cerca de 50 mil ienes. O que seria mais ou menos uns 300 dólares aproximadamente. Sim, 300 dólares. Uau, achei que seria bem mais. Nos arredores de Tóquio? Mas é para um quarto ou apartamento inteiro? Exato. Falando de um quarto com tudo junto, cama. Cozinha. Banheiro? Muito pequeno. Se você quiser algo mais espaçoso, pode custar 70 mil, 80 mil ienes, dependendo se você tem uma família. Aí já sobe 100 mil, claro. O aluguel? Ok, e isso é nos arredores de Tóquio. Nos arredores de Tóquio. Quanto se gasta com comida? Porque percebi que aqui não é comum cozinhar em casa. Sim, como você vê aqui, comer fora é muito econômico. Ou seja, você pode comer um bom lamen por 900 ienes. Exato. Isso seria cerca de 7 dólares. Sim. E sai mais barato comer fora do que em casa. Ok. Mas uma compra de mercado para uma família... Bom, nós somos 3. Por mês gastamos cerca de 60 mil ienes com comida. Ok, isso daria mais ou menos uns 300, 400 dólares aproximadamente. Sim. E nos outros serviços, como por exemplo, luz, água, eletricidade? Bom, luz, eletricidade, gás, não sei. Telefone, não sei. Sim, aí você também gasta uns 300, 400 dólares em serviços. Por todos ou por cada um? Por todos. Ok. Sim, quer dizer... Tipo, a luz é um dos serviços mais caros que tem. Ok. Sim, pra mim, por exemplo, no inverno, quando usamos aquecimento, a conta pode chegar a 25 mil ienes, que seriam, sim... Uns 160, 170 dólares, sim, de luz. De luz? Ok. E bom, já a água, gás, mais uns 100 dólares. Sim, dólares a mais ou menos. Você acha, Marbelizou, talvez quando trabalhou na fábrica, que lá ganhava salário mínimo, né? Sim, eu ganhava por hora. Ah, você ganhava por horas de trabalho. Sim, horas de trabalho. Ok. E eram 1.600 ienes por hora. Ok. 1.600 ienes são como 10 dólares por hora aproximadamente. Sim. E quando você tinha esse salário, no final do mês, sobrava algum dinheiro para economizar ou praticamente nada? Na verdade... Bom, nessa época eu só trabalhava 4 vezes por semana. Então sim, eu conseguia economizar porque juntava o meu salário com o do meu marido, que era maior do que o salário mínimo. Exato. Mais o meu, exato. Então sim. Sobrava um pouquinho para economizar. Ok. Mas uma pessoa que esteja bem. Ou seja, o salário mínimo aqui dá sim, se você soubesse administrar. Ok.
Mas você vive só com o básico. Exato, quer dizer. Você não pode se dar ao luxo de nada. Exato. Isso é importante, pois o salário mínimo ao menos dá para cobrir o básico, servindo como ponto de partida para a independência, já que, pelo que sei, japoneses buscam ser independentes cedo. Os japoneses são muito independentes, até crianças de 6 anos já vão sozinhas para a escola. Uau, sua filha ia sozinha à escola aos 6 anos? Sim. Foi muito difícil. Ai, desculpa, foi muito difícil para mim. Mas sim, tive que deixá-la ir. Uau! E como foi essa sensação? Como você se sentiu? Porque eu sei que na Venezuela somos muito protetores. Eu sou super protetora e eu era assim. Eu a deixava ir e ela nem sabia que eu ia escondida. Ok, só pra ver se ela chegava bem. Ok. Ok, claro, claro. E até que ela percebeu e me disse, mamãe, não faça isso porque você me faz passar vergonha. E eu... Uau! Bom, vocês já podem imaginar o nível de segurança que existe aqui no Japão, que com 6 anos as crianças já vão sozinhas para a escola. Quero falar disso também, Marbeles, mas vamos explorar mais um pouco. Quero que você pense e agora me conte sobre as maiores diferenças ou choques culturais que você teve, seja na criação dos seus filhos. Percebi que aqui as pessoas são silenciosas, enquanto nós, latinos, somos barulhentos. Isso foi um choque para mim como turista, mas quero que você continue. Pense aí que já te faço mais perguntas. Estou realmente fascinado com a visita a este templo. 100% recomendado, não deixem de fazer isso se vierem ao Japão. Bom, especificamente a Kyoto. E agora vamos a uma pagoda que é totalmente gratuita. A entrada para este templo foi 500 ienes, que são cerca de 3 dólares, então vale 100% a pena. E para ir à pagoda, vou deixar o nome aqui na tela quando estivermos chegando. Então vocês não precisam pagar absolutamente nada, só, bom, tentar ter um pouco de sorte com a quantidade de pessoas, porque fica bem cheio. Foi assim que fomos na nossa primeira visita e agora vamos voltar. Mas olha que beleza o céu. Olhem. Olhem, essas cores estão maravilhosas, apesar de que hoje choveu, bom, já clareou bastante. E acho que a câmera não faz justiça às cores da vida real. O que estou vendo com meus olhos é 10 vezes melhor do que o que estou vendo pela telinha da câmera. Viajantes, saímos da pagoda já ao anoitecer. E na verdade estávamos muito cansados e com fome, então decidimos voltar para Osaka amanhã. Continuamos o vídeo explorando a vida no Japão, mas quis mostrar este rodízio de churrasco japonês, pois é o que todos comem aqui. E além disso, olhem para o nosso grande amigo, o Yusuke. Tenho certeza de que quem assistiu nossos primeiros vídeos do Japão, de 2 anos atrás, o conheceu, porque fizemos um vídeo mostrando ele. Mas ele é um japonês que ama a Venezuela. Você já foi quantas vezes? 5 vezes para a Venezuela? 5 vezes, mas sim, e volta em um mês. Bem, Venezuela, entre parênteses, a mulher é de lá. Mas a mais linda do mundo. Só por isso eu vou. Claro, você não visitou as melhores paisagens da Venezuela. Não, ainda não. Óbvio. Você já conheceu as melhores paisagens da Venezuela? Todos os dias, todos os cantos, sim. Bom, claro, fala espanhol espetacularmente. Sim, melhor do que vocês. Melhor do que vocês. Como se diz marico em japonês? Marico. Ah, não, isso não pode. Ok. Bom, mas já sabe, marico. Ok. Bom apetite. Estamos com muita fome e a particularidade dos rodízios aqui no Japão é que te dão 1 hora para comer. Então, literalmente, você tem que se empanturrar porque é muito barato. 4.000 ienes são como 25 dólares e é literalmente tudo o que você conseguir comer em 1 hora. Valerie está me olhando feio porque falei empanturrar. Se você vai em um rodízio, tem que tentar cobrir o custo, né? Além disso, Valerie come pouquinho, então eu tenho que comer por mim e por ela. Bom, já deu, tchau. Até amanhã. Muita fome e muito cansado, já era.
Konnichiwa, Genki Desuka no nosso segundo dia de aventura por Kyoto. Olhem só. Viemos ao Pavilhão Dourado, também conhecido como Templo Kinkakuji. Este é um dos lugares que eu diria que é obrigatório se você vier a Kyoto. Em primeiro lugar, pela sua beleza. Em segundo lugar, porque é como um templo híbrido. Se vocês olharem, mistura um nível como um palácio, o outro nível como de samurai e o terceiro nível como de um templo zen. E aqui, bom, recebiam-se imperadores e pessoas da realeza no passado. O que vocês veem dourado é ouro, literalmente. Está coberto com folhas de ouro. Não é pintado, não é nada disso, é ouro de verdade. E a visita é muito bonita. Infelizmente, agora está chovendo bastante, ou seja, olhem a quantidade de guarda-chuvas de todo mundo. Mas tudo bem, é uma chuva bem tranquila, então isso me permite até ficar sem guarda-chuva e também não me molhar muito. Esta é uma das duas paradas que vamos fazer hoje. E, claro, continuar descobrindo como é a vida no Japão. Quero fazer uma parada para contar um pouco de uma história bem sombria deste templo. E o que vocês estão vendo aqui é uma réplica do original. Pois em 1950 havia um monge que era obcecado por este lugar. Um monge noviço de apenas 22 anos, ele tinha uma gagueira severa. Ou seja, literalmente era muito difícil para ele falar. E isso fazia com que ele fosse considerado feio aos olhos do mundo. Pelo contrário, ele achava o templo belíssimo, como a obra mais perfeita que já tinha visto. E isso fazia com que ele se sentisse pior. Então, na cabeça dele, porque honestamente ele tinha problemas mentais, ele dizia que precisava destruir tudo o que era belo para que ele não se sentisse tão feio. E na madrugada de um dia de julho de 1950, decidiu queimar o templo. Literalmente reduziu tudo a cinzas. Mas esse templo existe desde 1397, ou seja, uma história de mais de 600 anos foi queimada por um monge completamente louco. O pior é que a história não termina aí. Quando interrogaram a mãe para saber se o filho tinha problemas mentais ou se o que ele fez foi um ato totalmente racional, ela ficou muito envergonhada. Ela disse que nunca imaginou que o filho faria algo assim. Após o interrogatório, foi até uma estação de trem e se jogou. Imaginem o drama desse lugar. O rapaz foi preso, apesar de também ter tentado tirar a própria vida. Ele não conseguiu e foi condenado a 7 anos de prisão, mas foi solto antes porque descobriram que ele tinha problemas mentais. Então ele teve que ser internado em um hospital psiquiátrico. No final, ele acabou morrendo em 1956 de tuberculose. Que loucura, né? Ou seja, o que vocês estão vendo aqui é uma réplica exata, mas o original foi totalmente queimado em 1950. Da mesma forma, vale a pena a visita. Olhem, até mesmo com chuva, este lugar fica espetacular. E se vocês vierem sem chuva e estiver tudo calmo, dá para ver o reflexo desse templo tão maravilhoso no lago. Agora sim, continuamos nossa visita pelo Japão. Hoje o dia foi bem bom, bem chuvoso. Por isso, uma dica importante. Se vierem na temporada das cerejeiras rosas, entre fim de abril e início de maio, comprem um guarda-chuva. E não tragam sapatos que possam estragar com a água. Exato. Existem muitos guarda-chuvas, mas os mais, digamos, famosos aqui no Japão são esses que vocês veem ali que são transparentes. Porque além disso são belíssimos. Ou seja, as gotas caindo assim pelo guarda-chuva e tal, uma fotinho, olha só, ao lado de uma cerejeira rosa. Isso fica espetacular. Eu, por minha vez, tenho um azulzinho, mas com a vantagem de que ele fica bem pequenininho quando guardado, enquanto esses guarda-chuvas têm o cabo muito grande. E depois é difícil colocar na bolsa ou algo assim. Esses aqui ficam bem pequenos ao serem guardados. Ou seja, a gente estava justamente dizendo que imagina se virar moda ir para a Venezuela na época em que os araguanés florescem. Porque realmente é maravilhoso. Quer dizer, também andar pelas montanhas e ver aquele monte de árvores amarelas é espetacular. Tudo florido, tudo é incrível. E olha só essa loucura. A gente tem que comprar mais araguanês. Esta é a alta temporada do Japão. Ou seja, mais do que no Natal, no fim de ano, nas férias de verão ou em qualquer outra época, a temporada mais cara e mais concorrida no Japão é esta, a das cerejeiras rosas.
Então, bom, já sabem, se vocês têm um orçamento limitado, venham em outra época. Ou se quiserem vir, digamos, de forma mais econômica, escolham outra data. Mas no final de abril e começo de maio, já sabem que é mais caro. Principalmente em hospedagem e passagens aéreas, já que no fim a comida é igual. Já mencionei para vocês várias vezes que dá para comer muito barato, dá para comer muito caro. Mas o que realmente encarece é a hospedagem. E principalmente para atrações extras, reservem com bastante antecedência. Nós queríamos ir, por exemplo, a um museu chamado Team Labs, que tem luzes, espelhos e tal, uma beleza. Já não tem nada porque não reservamos antes. Sabemos que vamos voltar em outro momento, mas é preciso reservar com pelo menos 2 ou 3 semanas de antecedência. Se possível, com mais tempo ainda. Marby, ontem, com tanta coisa acontecendo, acabamos não continuando com as perguntas. Mas acho que já te dei bastante tempo para pensar no que você considera que foram os maiores choques culturais que enfrentou, seja para o bem ou para o mal, aqui no Japão. Ou que você diz, uau, como essa cultura é diferente da nossa, por exemplo, nisso ou naquilo. Bom, para mim o maior choque cultural que tive foi obviamente o idioma. Foi muito difícil para mim aprender o idioma. Para mim, como eu pensava em ir para a Venezuela em 3 anos. Claro. Eu não foquei muito nos estudos de japonês e depois acabei levando 5 anos para aprendê-lo. Uau. Outra coisa é que os japoneses são muito fechados. Ok. Sim, já trabalhei com japoneses no trabalho. Eles são amigáveis, mas fora do trabalho nem me cumprimentam, como se não me conhecessem. Uau, sim. Quer dizer, é tipo nesse nível mesmo. Então, pra mim foi um pouco chocante. Bom, porque nós venezuelanos somos muito alegres, muito amigáveis. E aqui eu sento no trem e a pessoa do lado nem olha pra mim. Eu nem posso falar, bom, no trem porque não é proibido legalmente, mas é mal visto. Claro, faz parte da cultura deles que as pessoas fiquem em silêncio nos espaços públicos. Sim. Então, para mim, um dos choques culturais foi esse, realmente, do quanto eles são reservados. Com relação à criação da sua filha, você já me contou que, bom, que você a seguia porque com 6 anos eles já vão sozinhos para a escola. E eu sei que pra gente, como protetores dos filhos, é difícil dar essas liberdades, mas o que mais? Ou seja, o que você considera que foi o mais difícil ou o que você acha que foi algo que você diga, uau, aqui eles estão muito avançados em relação à criação ou à educação, às crianças da escola? Algo que eu gostei muito aqui do Japão é que a educação nas escolas japonesas é muito boa e as escolas são públicas. O governo te designa uma escola, dependendo da sua localização, a que ficar mais próxima de você. E nas escolas, as crianças desde muito pequenas aprendem o que é cuidar e manter o seu espaço. Aqui as crianças são responsáveis por limpar as escolas. Como assim? Eles se dividem em grupos. Na sala, um grupo é designado. Por exemplo, este grupo vai lavar os banheiros. Este outro grupo limpa o corredor. Este outro grupo arruma a sala de aula. Ou seja, até lavar os banheiros fica por conta das crianças. E eu já tive que ir e eles deixam tudo muito limpo, isso sim. Uau, sim. No Japão, para entrar nas casas, é preciso tirar os sapatos. Nas escolas usam o abaki. O abaki são uns sapatinhos brancos que podem ser usados dentro da escola. E esses, quer dizer, minha filha os levava e trazia limpos. Porque dentro da escola eles tinham que limpar e mantinham tudo muito limpo. Ok, ou seja, eles têm que levar seus sapatos e os abaki. E quando chegam na escola, eles trocam. Sim. Lá eles trocam? Como se fossem pantufas, algo assim. Sim, como as pantufas na escola. Ok. Ok, para que tudo fique super impecável. Sim. E também são eles mesmos que servem a comida na hora do almoço. Ok, sim. Lá também é designado um grupo de, por exemplo, este grupo esta semana vai servir a comida. Ok, então... Às sextas-feiras te entregam um uniforme branco que você tem que levar para casa, lavar, passar e trazer na segunda-feira, para que você possa usar.
Já na sexta-feira seguinte, eles entregam para a próxima criança, que é a vez dela, e aí se repete o mesmo processo, né? Claro. Tem que limpar. Assim, as tarefas são revezadas para que todos façam um pouco de tudo. E para as crianças, além disso, eles ensinam muita arte bordado. Ou seja, as crianças sabem costurar, as crianças sabem esculpir em madeira. Ok. Ensinam música, todos os instrumentos. Uau! Sim, isso é do ensino fundamental, né? No fundamental eles te ensinam para você ser independente na vida. Ok, então, Isso me parece muito bom nas escolas. não é como na Venezuela, com escolas voltadas para ciências ou artes, mas aqui todas as escolas ensinam um pouco de tudo, inclusive trabalhos manuais. Eles te preparam. Eles também te ensinam a cozinhar. Tem um momento em que te ensinam tipos de comida. Aqui as crianças gostam muito de fazer curry. Ok, sim, sim. Então eles ficam animados porque tem que levar as coisas e lá começam a descascar as batatas. Ou seja, eles mesmos preparam a comida e, bom, eu gosto muito disso. Que incrível, que incrível. E algo que você considera que, bom, não seja tão positivo ou algum choque cultural, talvez não com as crianças, mas na vida em geral, que você diga, olha, isso eu não gosto muito aqui no Japão. Bom, o que eu considero assim é que os japoneses, como eu te disse, são muito fechados. Sim. E aqui agora, na época da Sakura, é a mais esperada, é aqueles... Sim, eles esperam o ano todo porque é uma beleza efêmera. Dura pouco e eles apreciam muito desde há muito tempo, mas também é uma época muito triste. Por quê? Porque nessa época a taxa de suicídio aumenta muito. Ok. E por que isso acontece? Há algum motivo específico? Dizem que em abril começa o novo ano fiscal e também começam as aulas nas escolas e universidades. Então, os japoneses, quando não conseguem alcançar seu objetivo, eles veem isso como se fosse uma desonra, como, sim, uma vergonha, e não querem ser uma vergonha para a família. Então, eles decidem isso para poderem, sim... Bem, acabar com seus problemas acabando com sua... Exato. Para poder acabar com seus problemas. Mas agora temos um índice muito alto de crianças e adolescentes de 15, 16, 17 anos que se suicidam nessa época. Por quê? Porque não conseguem entrar em uma boa universidade. Ou não passam para o ensino médio, desculpe, o colegial. Ok. Aqui o ensino médio é público, desde que você tenha uma boa média. Ok. Senão você tem que pagar uma escola particular. Sim, pagar aí é muito caro. Ok. Então, por vergonha diante dos amigos e dos pais, eles acabam se suicidando. Uau! Bem, eu já tinha lido um pouco sobre aquela floresta. Era como se as pessoas fossem para lá para tirar a própria vida se enforcando em uma árvore ou algo assim. Mas enfim, eu nunca fui lá, obviamente. Não, essa floresta é conhecida porque as pessoas vão até lá, porque aqui também, nas linhas do trem, esse custo que é gerado é cobrado da família. Ah, entendi. Então, eles evitam isso para não causar mais problemas à família. E também, se for em um prédio que você estava alugando, esse prédio perde o valor e então a família também tem que pagar por isso. Então, por isso, o bosque ficou tão popular, porque as pessoas vão lá e ninguém reclama, claro. Claro, não gera uma perda monetária nem desvalorização. Não atrasa os outros, pois no trem você simplesmente se joga. E para toda a linha, imagina Tóquio. Com tanta gente... Vira um caos. E também tem algo que eu não gosto e, bom, gostaria de comentar também. É que as crianças, desde muito pequenas, a pressão dos pais é tão grande que eles já começam a prepará-las para o exame que vão fazer para entrar no ensino médio. Desde que entram no ensino fundamental. E esse exame é feito quando eles fazem? Quando eles fazem 15 ou 16 anos, como te falei, é a idade em que se suicidam. Desde que entram na escola com 5 ou 6 anos, já são preparados para esse exame. Preparando e surge essa pressão. Entre as mães, a competição. E seu filho faz quais aulas? Claro. Seu filho faz essa aula? Claro. Onde você colocou ele? Na natação? Ele está nessa? Está na outra? Então essas coisas, na verdade, eu disse para minha filha. Se você entrar, ótimo. E se não, não tem problema. Se esforce, mas não é o fim do mundo se você não conseguir entrar na escola que queria.
Uau, que loucura! Tenho mais perguntas, mas quero mostrar essa beleza ao redor e seguir passeando, pois logo vamos para um lugar especial. Uau! Olhem que espetacular essa floresta de bambus. Olhem, 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 olhem. Uau! E olhem essa beleza. Não, 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 não. Que incrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma realidade de vir ao Japão. Vocês têm que ter paciência, têm que saber lidar com as multidões. É praticamente impossível vir ao Japão sem gente, a menos que você acorde bem cedo todos os dias para vir a esses lugares. E a madrugada pode durar só uns 15 minutos antes de começar a encher. Eu digo isso porque, na minha visita anterior, eu fui a um dos templos, chamado Fushimi Inari Taisha, que é aquele que tem os torii, os arcos vermelhos, super famosos. Fui 2 vezes, na primeira estava lotado, na segunda madruguei. E a madrugada me deu só 10 minutos para tirar foto sozinho antes de todo mundo chegar. Ou seja, você não consegue visitar todos os lugares sem gente, porque se você madruga para um, chega tarde no outro. Então é como ir à Disney. É literalmente como ir a um parque de diversões nos Estados Unidos. Sempre vai estar lotado. Mesmo que você compre o Fast Pass, mesmo que vá em uma temporada que não vai tanta gente, ainda assim tem muita gente. Ou seja, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas sempre, sempre vai ter muita gente. E olha, eu quero mostrar para vocês a beleza dessa floresta. Com a quantidade de guarda-chuvas que tem, vou mostrar melhor para vocês. Vejam só. Com a beleza Da... bosque de bambu. E olhem para lá. Lá em cima. Mas mesmo assim, com toda essa multidão, a gente aprende a aproveitar a beleza dos lugares. Então, se vocês vierem ao Japão, acostumem-se. É como se me dissessem, olha, vou para a Índia. Na Índia tem multidões. Obviamente, totalmente diferente das do Japão, mas multidões. Então, fiquem atentos, do mesmo jeito dá para aproveitar muito. Aprendam a procurar esses cantinhos, olhar para aqueles lugares onde nem todo mundo olha, onde nem todo mundo vai. E sim, dá para encontrar cantinhos paradisíacos, até mesmo no Japão, onde estão vazios. Mas a maioria dos lugares mais virais e mais bonitos e tal, obviamente, tem milhares, se não milhões de pessoas. Marbe, já estamos quase chegando ao final deste vídeo. De verdade, eu adorei aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa com você, Marbelis, e também conhecer suas experiências como venezuelana, tendo se mudado para o Japão e tudo o que implica mudar de país. Mas antes de terminar, eu quero te fazer algumas perguntas. E a primeira, o que você mais gosta na vida no Japão? O que eu mais gosto é da segurança. Sair nas ruas e, bom, não ter aquele medo de que algo vai me acontecer. Mandar minha filha para a escola também e saber que ela vai voltar bem. Isso, sempre disse, é algo que não tem preço. Totalmente. Além disso, bom, sinto que quando você saiu da Venezuela, a questão da segurança não estava em si. Cheguei traumatizada por situações que vivi na Venezuela. Então isso me traz muita tranquilidade e paz. E outra coisa é que as pessoas são muito respeitosas. Os japoneses são muito respeitosos e isso, assim, a gente aprende muito vivendo aqui com o estilo de vida dos japoneses. E algo que você não gosta ou algo que mudaria se pudesse? Que sejam mais alegres. Sou muito sociável, mas tem sido difícil fazer amigos aqui no Japão. Eu gostaria que eles fossem mais alegres, mais felizes, que soubessem lidar melhor. Se eles tivessem isso, seria o número 1. 10 de 10. Sim. Você se veria voltando para a Venezuela? Para morar? É o meu sonho. Sério?
Meu sonho é voltar para Venezuela e comprar uma casinha perto da praia e ficar lá. Estar com minha família, com meus amigos, que a maioria deles não está lá, mas meu sonho é voltar para o meu país. Aqui no Japão eu não me sinto parte disso. Embora eu adore o Japão, sempre tenho esse vazio de querer voltar para o meu país. Quando foi a última vez que você foi? Faz 4 anos. Você percebeu alguma mudança desde que saiu até 4 anos atrás, ou tudo permaneceu igual? Pelo menos em Ciudad Bolívar. Em Ciudad Bolívar... Na verdade, das vezes que fui, eu via que estava cada vez pior. Faltava luz, água, as casas pareciam abandonadas porque não tinham dinheiro para pintar ou consertar. As ruas cheias de buracos. Além disso, da última vez que fui, foi triste porque fui me despedir do meu pai. Meu pai faleceu 1 semana depois que eu cheguei aqui no Japão de volta. Uau! Uau! E ainda assim, você ainda sonha em voltar? Ainda assim, eu sonho em voltar porque é o meu país e eu acho que todos os venezuelanos que estamos fora não nos sentimos completos. Claro. A gente sempre quer estar no próprio país. Bom, eu já vou encerrar esse vídeo por aqui porque está me deixando nostálgico. E quero te agradecer não só por ter preparado esse tour maluco de viagem pra gente, mas também convidar vocês que estão assistindo esse vídeo, se quiserem vir ao Japão. Marbelli, a melhor de verdade, ela organiza absolutamente tudo do começo ao fim e se adapta às suas necessidades. A gente falou especificamente para ela, olha, esse é um grupo de malucos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer tal coisa, e ela preparou o itinerário todo detalhado pra gente. Então vocês também podem. Obrigado. Vocês podem escrever para ela pelo Instagram, que a gente já deixou várias vezes aqui na tela. E espero que algum dia, mais cedo do que tarde, seu sonho se realize e você possa voltar para Venezuela. Que você consiga comprar sua casa na praia, Marbelis. E estar perto da família. E, principalmente, estar com a família, pois, na verdade, uma das coisas de que mais se sente falta da Venezuela é estar perto dos seus, né? Sim. Bom, obrigado novamente, Marbelis, por tudo e obrigado a vocês por ficarem até o final deste vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre tudo o que conversamos ou qualquer outra dúvida sobre a vida no Japão, sobre a cultura deste país ou qualquer outra questão, se pensarem em algo, comentem que vou ler. Se não souber responder, pergunto para a Marbelis. E vou responder por lá, esclarecendo dúvidas que podem ser as mesmas de muitos de vocês. Então é isso, nos vemos em um novo dia com um novo vídeo. Ah, e viajantes, eu não podia encerrar o vídeo sem mostrar pra vocês aquilo que eu falei que era. Durante o dia já parecia espetacular, mas à noite olhem essa beleza.